integrais trigonométricas, segundo o videozinho. Bom, se a gente fez estratégias para senos e cossenos, multiplicação de senos e cossenos, existem estratégias para outras multiplicações com outras funções trigonométricas? Sim, e nesse a gente vai ver estratégias para integrais de tangente vezes secante. Então, vai ser essa situação. A gente tem uma tangente elevada na m e uma secante elevada na n, certo? E quais seriam essas estratégias? A primeira delas fala se a potência da secante é par, ou seja, se eu tivesse uma situação tangente na 19 ou na 20, tanto faz, mas a secante fosse, por exemplo, 18x dx, certo? Então, o que é importante para a gente, no caso, é essa potência ser par. Essa daqui, pouco me importa qual que é. Vou colocar aqui 3, só para dizer que a gente tem algum valor. O que a gente faz? Separa duas secantes, ou seja, a gente separa secante ao quadrado. Então, a gente ficaria com tangente ao cubo de x, secante na 16x e secante ao quadrado de x dx, certo? Então, a gente separou duas aqui, que vai ser o preço a ser pago para transformar tudo isso daqui em du. Bom, depois que a gente separou, o que a gente faz? Transforma as demais secantes em tangente. Como a gente faz isso? Isso é uma coisa bem interessante, que normalmente a gente esquece, como transformar secantes em tangentes ou tangentes em secantes. Para quem não lembra, a gente tem a fórmula seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se eu dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x, eu vou ter a seguinte situação. Aqui eu tenho tangente ao quadrado de x. Cosseno por cosseno, isso vai dar 1, então é mais 1, igual 1 por cosseno é secante ao quadrado de x. Então, tá aqui uma fórmula semelhante a esta aqui, mas que trata de tangentes e secantes. Então, ela é realmente bem útil para a gente. Vou, inclusive, deixá-la anotada. Tá aqui, deixei anotadinho. O que a gente faz, então? Essas 16 eu vou ter que utilizar tangente ao quadrado mais 1. Como é que vai ficar, então? Integral de tangente ao cubo x. Bom, em vez de escrever 16, eu poderia colocar um quadrado aqui e aqui 8. Então, eu teria tangente ao quadrado de x mais 1 na 8, secante ao quadrado de x dx. E repara que no final é uma substituição. Então, essas aulinhas, na verdade, são técnicas para a gente fazer isso mais rápido. A gente olha e, bom, isso é por substituição, mas a substituição é assim que faz. É um jeito mais rápido para a gente conseguir. Se eu chamar u de tangente, esse último pedaço vai ser o nosso du. Então, eu vou ficar com u ao cubo, u ao quadrado mais 1 na 8, e tudo isso daqui será o meu du. E assim, essa integral aqui, é lá das primeiras aulas que a gente teve, vai ter que abrir essa conta aqui e depois multiplicar por esse 3 e resolver alguma coisa dessa forma que a gente já sabe resolver a integral, que é só somar 1, certo? Então, é bem tranquilo se a gente tiver uma secante par. Ok, se a gente tem uma secante par, tá resolvido. Mas e se a potência da tangente for ímpar? Bom, a mesma ideia. Repara que a gente sempre separa a derivada de quem a gente quer. Se a tangente é ímpar, a gente teria, por exemplo, tangente na 5x, secante qualquer coisa. Pode ser par ou pode ser ímpar. Se a gente separar uma secante e uma tangente, o que vai acontecer, como a tangente é ímpar e a gente vai separar uma, a tangente vai ficar par. A tangente sendo par, eu vou conseguir usar essa fórmula aqui. Então, na verdade, o que a gente quer é que sempre alguém seja par, depois que a gente tire um, para conseguir usar essa fórmula aqui. Então, eu teria que escrever dessa forma aqui e separar uma secante e uma tangente. Então, ó, tirei um daqui e eu vou escrever tangente x vezes secante x dx. No final das contas, tudo isso aqui vai ser o nosso u. Transforma as demais tangentes em secantes. Como?
com essa fórmula. Então, ficaria como? Integral, em vez de na quarta, eu coloco um quadrado e um quadrado lá fora. Esse 1 passaria como menos, então eu teria secante ao quadrado de x menos 1 ao quadrado, secante ao quadrado de x, tangente de x, secante de x dx. E agora eu posso simplesmente usar esse fato. Eu transformo todas as secantes em u, com a exceção do que está lá no final, que todo esse cara aqui é o nosso du. Então, a gente ficaria com u ao quadrado menos 1 ao quadrado, u ao quadrado du. E resolver essa, bom, a gente já sabe fazer isso. É só multiplicação de polinômios e integrar polinômios. Então, se a tangente é ímpar, a gente sabe. Se a secante é par, a gente sabe. Aí que a gente já tem os seguintes casos. A gente já tem secante e tangente. Secante par. Então, tanto faz se a nossa tangente é par ou se a nossa tangente é ímpar, a gente consegue usar esse primeiro caso aqui. Repara que se a tangente for ímpar, não me importa se é par ou ímpar. Então, repara que a gente, de novo, tem um caso que a gente pode escolher. Se a secante for par e a tangente ímpar, eu posso escolher a letra A ou letra B. Mas nos faltou um caso bem importante aqui, que é o caso da secante ser ímpar e a tangente ser par. Esse caso aqui é uma incógnita. Cada um resolve de um jeito. Então, a gente tem que tentar negociando. Não tem muito fórmulas para a gente que nos ajudem. A gente tem que meio que tentar. Então, vamos resolver um caso desse aqui. E a parte melhor é que a gente não vai fazer um, a gente vai fazer dois. E esses dois são bem utilizados. De vez em quando a gente faz alguma aplicação, acaba que cai em um desses casos. E o nosso primeiro exemplo é secante de x. Qual é o problema de secante de x? A resolução dela é mágica. É mágica e muito simples. Eu simplesmente vou trocar essa secante de x, que está sendo multiplicada aqui por 1. Eu vou inverter esse 1, vou escrever ele um pouquinho diferente, não muita coisa. Vai ficar bem parecido com o que a gente tinha. Eu vou fazer secante de x vezes 1, e esse 1 eu vou fazer assim. Ele vai ser secante de x mais tangente de x, secante de x mais tangente de x. Logicamente que em qualquer momento vocês pensaram em usar isso daqui, que vale 1, lógico, que é uma coisa dividida por ela mesma. Vocês pensaram em fazer isso, é uma coisa bem tranquila de fazer. E por que a gente faz isso? Eu vou multiplicar esses dois caras aqui para ajudar um pouco mais na nossa conta. Vai ficar assim. Integral de secante ao quadrado de x mais secante de x, tangente de x, sobre secante de x mais tangente de x. E aí que tem aquela coisa de resolver integrais. É mais fácil resolver essa daqui ou essa coisa aqui? Bom, resolver isso daqui pode parecer muito estranho, mas é muito mais fácil. Então não é porque a integral tem uma cara meio feia que a gente acha que ela é difícil. E ela não é difícil pela seguinte coisa. Eu vou fazer uma substituição simples. Eu vou chamar o u de secante de x mais tangente de x, ou seja, toda essa parte aqui de baixo eu vou chamar ela de u. E qual seria o meu du? Bom, o preço a ser pago é a derivada desse cara. Derivada da secante, secante de x vezes tangente de x, mais a derivada da tangente, secante ao quadrado de x. Bom, o nosso du vai ser tudo isso daqui. Mas olha isso aqui. Aqui, essa parte, eu vou chamar de u. E tudo isso daqui será o nosso du. Então, a nossa conta vai ficar, na verdade, bem bonitinha. Como é que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, ó. Integral de 1 sobre u du. Repara que é o que sobrou. Não sobrou nada em cima, então a gente bota o 1. Bom, embaixo tem o u e toda essa outra coisa aqui virou tudo du. E isso daqui é ln de u mais constante.
Em outras palavras, isso daqui é ln de secante de x mais tangente de x mais constante. Então, repara que é meio mágico esse daqui, não tem muito, repara que uma substituição simples, eu multipliquei por 1 e fiz uma substituição simples, dá certo, é bem, entre aspas, tranquilo, mas se a gente nunca viu como é que faz, é bem difícil resolver isso daqui, porque a gente não tem ideia dessa coisa aqui. Mas tudo bem, repare que a gente tinha a tangente par, porque a tangente estaria elevada na zero, certo? E a nossa secante era ímpar, então cai exatamente naquele caso. E isso nos leva à letra B. Muito parecida com a letra A, estou fazendo agora secante ao cubo. Secante ao cubo eu não sei porquê, mas aparecem bastante aplicações. De repente, em alguma aplicação, bum, tem lá uma secante ao cubo para a gente resolver. E não é tão simples. Repara que esse aqui a gente fez por substituição, esse daqui a gente vai fazer usando esse resultado anterior e por partes. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é quem vai ser o quê? Logicamente que eu vou separar isso aqui em secante de x ao quadrado, dx, e bom, um vai ter que ser o f e o outro vai ter que ser o g'. Vou escolher aqui como sendo secante de x, porque derivar secante é um pouco mais simples, e aqui eu vou colocar secante ao quadrado de x, porque eu sei uma primitiva de secante ao quadrado. Uma primitiva de secante ao quadrado, tangente de x. Derivada de secante é secante x, tangente x. Então, com isso daqui, a gente usa partes. A gente vai ter aqui secante ao cubo de x, dx, é igual ao quê? F vezes g, então, secante de x, tangente de x, menos a integral desses dois multiplicados. Vai ficar como? Secante de x, tangente ao quadrado de x, dx. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou usar aquela fórmula que a gente viu ainda há pouco, lá no começo, é essa daqui, que nos diz que tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. E eu vou substituir essa tangente, vai ficar desse jeito. Integral de secante ao cubo de x dx é igual a secante x tangente x menos integral de secante de x, que vai multiplicar secante ao quadrado de x menos 1 dx. Bom, eu posso multiplicar esses dois, vai aparecer algo interessante. Por quê? Porque a gente vai ter uma secante ao cubo daquele lado. Vai ter assim, ó. Secante de x tangente de x menos a integral de secante ao cubo de x menos secante de x dx. O que eu posso fazer? Eu posso abrir essa integral em duas integrais. Então, eu vou ter integral de secante ao cubo de x dx, secante de x tangente de x, menos a integral de secante ao cubo de x dx, mais, porque é menos com menos, a integral de secante de x dx. Aí, aqui eu tenho duas coisas. A primeira, uma velha conhecida aqui, que vai ter que ir para o outro lado, que nem a gente fez em vários exemplos anteriores. A segunda é esse cara aqui, que a gente acabou de calcular. Então, eu vou substituir esses valores, deixar aparecendo ali e vou escrever bem aqui embaixo. Então, eu vou trocar esse e esse aqui eu vou mandar para o outro lado. Se a gente tem uma secante ao cubo e outra secante ao cubo que está subtraindo e vai passar somando, a gente vai ter duas integrais de secante ao cubo de x dx igual a secante de x tangente de x, mais a integral de secante, que está aqui em cima, é só substituir. ln de secante de x mais tangente de x mais constante. E aí, o que a gente faz? Bom, esse 2 que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo. Vai ficar
integral de secante ao cubo de x dx é igual a meio, que vai multiplicar secante de x tangente de x mais ln de secante de x mais tangente de x, tudo isso mais uma constante. Então, reparem que nesse exercício aqui, a gente usou partes. Então, é aquele caso, se a secante é ímpar e a tangente é par, repara que nesse caso aqui, a gente tem secante ao cubo e tangente na zero, certo? Porque não aparece, todo número elevado a zero dá 1. Então, são casos especiais, são casos que cada um resolve de um jeito. A gente fez um em que era uma substituição simples e a gente fez outro que era por partes. Mas tudo bem, vamos fazer um que de fato a gente use essas propriedades aqui. Então, vamos fazer agora a letra C. Então, aqui está a nossa letra C. Repara que a gente tem tangente ímpar e secante ímpar. Então, se a gente olhar aqui, qual a gente tem que usar? Bom, tangente ímpar. A gente vai separar uma secante e uma tangente e transformar as demais tangentes em secantes. Como é que vai ficar, então, a nossa situação? Vai ficar como, então? Integral de tangente na quarta de x, secante na 6 de x, tangente de x, secante de x dx. E aí, que o que tem tangente, a gente tem que transformar em secante. Lembrando que a gente vai usar aqui tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Mas, se a gente vai substituir tangente, esse 1 vai passar aqui negativo. Então, para a gente poder usar esse daqui, primeiro a gente precisa se livrar desse 4. Então, eu vou escrever, em vez de 4, tangente ao quadrado e tudo isso daqui de novo ao quadrado. Aí sim, a gente vai poder escrever integral de secante ao quadrado de x menos 1 ao quadrado, secante na 6 de x, tangente x, secante x dx, e agora sim a gente vai poder fazer uma substituição. Como é que a gente vai fazer? O u a gente vai chamar de secante de x, e assim o nosso du vai ser igual a secante de x vezes tangente de x dx. E para quê? Isso daqui, reparem que a gente vai ter aqui o U, e toda essa parte aqui vai ser o nosso du. Então, vai ficar bem direitinho como a gente quer. E aí, é só substituir. Como é que vai ficar? Deixa esse carinha aqui separado. Vai ficar integral de u ao quadrado menos 1 ao quadrado, u na 6, e tudo isso daqui, du. Então, continha só de polinômio, vai ficar como? Integral de u na 4 menos 2 ao quadrado mais 1, tudo isso eu vou multiplicar por u na 6 du. E isso vai dar u na 10, lembrando que bases iguais repete a base e somos expoentes, menos 2, u na 8, mais u na 6 du. Integral disso, isso é u na 11 sobre 11, menos 2, u na 9 sobre 9, mais u na 7 sobre 7, mais constante. E o nosso u vale secante de x. Então, a gente tem secante na 11 de x sobre 11, menos 2 nonos de secante na 9, mais secante na 7 sobre 7, mais constante. E tá aí, os próximos exercícios é de vocês.